Marcos, capítulo 12. Em seguida, Jesus começou a lhes contar algumas histórias. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um tanque de espremer uvas, construiu uma torre de vigilância, arrendou-a aos lavradores e saiu em viagem. Quando chegou a época da colheita, ele enviou um empregado para receber sua parte nos lucros. No entanto, os lavradores o agarraram, espancaram e mandaram embora de mãos vazias. Ele mandou outro empregado que também foi agredido e humilhado. Depois enviou outro, que foi assassinado. O mesmo aconteceu com muitos outros. Uns foram agredidos, outros assassinados. Restava apenas um que podia ser enviado, seu filho amado. Já quase sem esperanças, decidiu enviar o próprio filho, pensando: meu filho eles vão respeitar. Mas os lavradores perceberam a oportunidade. Esfregaram as mãos cheios de cobiça e disseram: esse é o herdeiro. Vamos matá-lo e ficar com a vinha. Então o agarraram e mataram, e depois jogaram o corpo fora da vinha. O que vocês acham que o proprietário da vinha irá fazer? Isso mesmo. Vai se livrar dessa gente. Depois arrendará a vinha a outros. E vocês podem confirmar nas Escrituras. A pedra que os pedreiros rejeitaram é agora a principal. Isso é obra de Deus. Nós esfregamos os olhos, custando a crer nisso. Percebendo que o recado era para eles, os líderes religiosos quiseram prendê-lo na hora. Mas como estavam receosos da opinião pública, acharam melhor recuar. Por isso saíram dali tão rápido quanto puderam. Os mesmos líderes enviaram alguns fariseus e partidários de Herodes, certos de que iriam incriminá-lo. Eles disseram: mestre, conhecemos a sua integridade. Sabemos que o senhor não se importa com a opinião popular, não explora seus discípulos e ensina o caminho de Deus com muito zelo. Diga-nos com toda a honestidade, é correto pagar impostos a César? Jesus percebeu de imediato a malandragem e disse: qual a razão desse joguinho? Por que tentam me pegar com essas armadilhas? Vocês têm uma moeda? Deixe-me vê-la. Eles lhe entregaram uma moeda. Quem é este que aparece na moeda? Que nome está gravado nela? César, disseram. Jesus concluiu: deem a César o que lhe pertence, e deem a Deus o que lhe é devido. Eles ficaram de boca aberta, sem saber o que responder. Alguns saduceus, o grupo que nega a ressurreição, perguntaram a Jesus: mestre, Moisés escreveu que se um homem morre sem filhos, o irmão dele é obrigado a se casar com a viúva e ter filhos com ela. Pois bem, havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem filhos. O segundo casou-se com a viúva. Ele morreu, mas também não teve filhos. O mesmo aconteceu com o terceiro. De fato, os 7 se casaram com ela, mas nada de filhos. Por fim, a mulher morreu. A pergunta é esta: na ressurreição, de quem ela será esposa? Afinal, ela foi casada com cada um deles. Jesus respondeu: vocês estão raciocinando errado e vou dizer por quê. Primeiro, não conhecem as Escrituras. Segundo, não sabem como Deus atua. Depois da ressurreição, o casamento já não mais existirá. Assim como os anjos, toda a nossa atenção estará em Deus. Com respeito à ressurreição dos mortos, vocês nunca leram as Escrituras? Vejam que Deus de dentro da sarça disse a Moisés: eu sou, não eu era, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. O Deus vivo é o Deus dos vivos, não dos mortos. Portanto, vocês não sabem de nada. Um dos líderes religiosos, depois de acompanhar os debates e perceber como Jesus era incisivo em suas respostas, fez uma pergunta: qual é o mais importante de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro em importância é o seguinte: ouça, Israel, o Senhor seu Deus é único. Ame o Senhor seu Deus com toda a paixão, toda a fé, toda a inteligência e todas as forças.
E o segundo é: ame o próximo como a você mesmo. Não há nenhum outro mandamento que se compare a esses. Um líder religioso disse: que resposta maravilhosa, mestre! Tão lúcida e precisa. Deus é único e não há outro. Devemos amá-lo com toda paixão, inteligência e forças, e amar ao próximo como a nós mesmos. Isso é melhor que qualquer oferta ou sacrifício. Quando Jesus percebeu como aquele homem era sábio, comentou: você está quase lá, quase no reino de Deus. A partir daquele momento, ninguém mais ousou fazer perguntas a Jesus. Enquanto ensinava no templo, Jesus perguntou: como podem os líderes religiosos ensinar que o Messias é filho de Davi, quando todos sabemos que Davi, inspirado pelo Espírito Santo, disse: Deus disse ao meu Senhor: assente-se aqui ao meu lado direito até que eu faça dos seus inimigos um descanso para os pés. Davi declara que o Messias é seu mestre. Como pode, então, o Messias ser também seu filho? A multidão estava maravilhada com o que ouvia. Ele continuou a ensinar: cuidado com os líderes religiosos. O prazer deles é ostentar títulos acadêmicos, receber elogios publicamente, desfrutar posições de destaque e assentar-se nos lugares principais durante o serviço religioso. Além disso, o tempo todo eles exploram os fracos e indefesos. Quanto mais oram, pior fica a situação deles. Mas no fim, eles irão pagar por tudo isso. Assentado atrás de um gasofilácio, ele observava o povo depositar dinheiro na hora da coleta. Os ricos faziam ofertas voltosas, mas uma viúva pobre aproximou-se e ofertou 2 pequenas moedas, uns míseros centavos. Jesus chamou os discípulos em particular e comentou: a verdade é que essa viúva pobre deu uma oferta maior que a dos demais. Todos os outros deram do que não precisavam. Ela fez uma extravagância, algo que não podia fazer. Deu tudo o que possuía. Marcos, capítulo 13. Jesus saía do templo quando um dos discípulos chamou sua atenção. Mestre, olhe essas pedras, essas construções. Jesus disse: vocês estão impressionados com essa arquitetura grandiosa? Tudo isso será um monte de ruínas, até a última pedra. Mais tarde, enquanto ele estava sentado no Monte das Oliveiras, num local de onde podia avistar o templo, Pedro, Tiago, João e André foram conversar com ele. Quando essas coisas vão acontecer? Que sinal teremos de que tudo caminha para um desfecho? Jesus explicou: cuidado com os falsos profetas do fim dos tempos. Muitos líderes com identidade falsa alegarão: eu sou o Messias. Eles vão enganar muita gente. Quando ouvirem falar de guerras e ameaças de guerra, não entrem em pânico. Serão notícias comuns, não um sinal do fim. Haverá cada vez mais guerras entre as nações e conflitos entre os líderes. Em vários lugares haverá terremotos e fome. Mas tudo isso é nada comparado com o que está por vir. Fiquem atentos, pois vocês serão levados aos tribunais, e tudo irá de mal a pior. Vocês serão torturados, e todos perseguirão os que levam o meu nome. Vocês serão postos como sentinelas da verdade. A mensagem tem de ser pregada em todo o mundo. Quando traírem vocês e os levarem aos tribunais, não se preocupem com o que dizer. Quando chegar o momento, digam o que estiver no coração. O Espírito Santo dará testemunho por intermédio de vocês. Haverá irmão matando irmão, pai matando filho, filho matando os pais. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Fiquem firmes. Isso é necessário. Fiquem firmes até o fim. Vocês não ficarão desamparados, pois serão salvos. Estejam preparados para fugir quando virem a besta da profanação, estabelecida onde nunca deveria estar. Quem lê não terá dificuldade de entender o que estou falando. Quando isso acontecer, se vocês estiverem na Judéia naquele tempo, corram para as colinas. Se estiverem trabalhando no quintal, não voltem para buscar nada em casa.
Se estiverem no campo, não voltem para buscar agasalho. As grávidas e as que amamentam sofrerão mais. Orem para que isso não aconteça no inverno. Serão dias difíceis. Nada parecido aconteceu desde que Deus fez o mundo, nem depois haverá. Se esses dias de aflição seguissem o curso normal, ninguém suportaria. Mas por causa dos escolhidos de Deus, a aflição será encurtada. Se alguém anunciar, aqui está o Messias, ou apontar, lá está ele, não caiam nessa. Falsos messias e pregadores mentirosos surgirão aos montes. Suas credenciais impressionantes e seus deslumbrantes espetáculos, se possível, iludiriam até os escolhidos de Deus. Fiquem atentos, pois eu os avisei com antecedência. Após aqueles tempos difíceis, o sol perderá o seu brilho, a lua ficará nublada, as estrelas cairão do céu e os poderes cósmicos sofrerão abalo. Então todos irão ver o Filho do Homem chegar em grande estilo. Seu esplendor encherá o céu. Ninguém deixará de ver. Ele enviará seus anjos, que ajuntarão os escolhidos de Deus dos 4 cantos da terra, desde os lugares mais distantes. Aprendam a lição da figueira. Quando percebem que ela começou a florescer e verdejar, vocês sabem que o verão está chegando. O mesmo acontecerá com vocês. Quando virem os sinais, saberão que não demorará muito. Levem isso a sério. Não estou me dirigindo apenas às gerações futuras, mas a vocês também. Esta era continua até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra vão desaparecer, mas as minhas palavras jamais. Querem saber o dia e a hora? A verdade é que ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem mesmo o Filho, só o Pai. Portanto, fiquem atentos, pois vocês não sabem o momento exato. É como um homem que vai viajar e deixa a casa sob a responsabilidade dos empregados, cada qual com uma tarefa, e põe o porteiro para vigiar. Portanto, permaneçam em seu posto, vigiando. Vocês não sabem a que horas o dono da casa vai voltar. De noite, à meia-noite, ao cantar do galo ou pela manhã. Vocês não vão querer que ele apareça sem aviso e os encontre dormindo no posto. Por isso reforço a advertência. Permaneçam em seus postos. Vigiem.